Olá, povo de Deus, estou passando por aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. Estava eu meditando na palavra do Senhor e senti de Deus de trazer para você esse texto rico, muito rico em conhecimento, sabedoria e em aplicação também para a nossa vida. Irmãos, antes de tudo eu peço que você compartilhe, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, para que o YouTube ele possa, em nome de Jesus, ofertar com mais expansão aí a palavra do Senhor. Se sentir de Deus, eu peço que você faça isso, em nome de Jesus. A palavra de hoje está inserida no livro de Daniel, capítulo de número 5. Eu vou ler com você só um trechinho da palavra do Senhor para que nós venhamos a discutir o texto. Olha o que diz, capítulo de número 5, verso de número 23 de Daniel. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Irmãos, um pequeno trecho do texto de Daniel, capítulo de número 5. Vou introduzir para você rapidinho o texto bíblico. Aqui, um texto bem conhecido da nossa parte, mas eu quero trazer uma aplicação para você que talvez você não tenha ouvido ainda desse texto. Irmãos, aqui Daniel, a Bíblia vai dizer que é chamado, né? Num certo momento, onde acontecia-se uma festa. A Bíblia diz que Belsazar, o príncipe, né, da Babilônia, nestes dias, estava no domínio e no governo da Babilônia, porque o seu pai Nabonido estava aí numa ilha, em algum lugar, né, se retirou, né, vamos dizer que ele se retirou, seja para férias, por algum motivo, ele se retirou e Belsazar estava atuante nos dias dessa festa, onde aconteceu nos dias de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele já estava no seu final, né? Não diz a Bíblia, mas ele já estava com a idade de 83 anos, né? Os textos cuneiformes, né? Os textos extras, né? Que nos trazem conhecimento, fontes históricas, diz que Daniel já tinha a idade de 83 anos quando tudo isso acontece. Aqui o texto vai dizer que Belsazar, ele promove uma festa. E dentro dessa festa, ele traz orgias, ele traz promiscuidade, sensualidade. Mas o mais grave, irmãos, da festa, o mais grave que aconteceu, sabe o que foi? É que ele manda trazer os utensílios da casa do Senhor. Ou seja, sabe os utensílios que na época que se cumpriu a profecia de Jeremias, onde Nabucodonosor entra dentro da cidade de Judá, né? Lá em Jerusalém, e traz cativos o povo para a Babilônia, né? A Bíblia vai dizer que isso aconteceu. E que este povo é trazido para cá de uma maneira brutal. Porém, Deus estava no controle. Então, de maneira limpa, né, com uma guerra limpa, né, de uma maneira assim, vamos dizer, aceitável, Nabucodonosor trouxe os utensílios. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor deixa esses utensílios guardados, né, dentro do palácio, em algum lugar, como se fosse um troféu. Mas Belsazar, ele comete sacrilégio, ele comete abominação ao Senhor, trazendo os utensílios para essa festa, onde tinha tudo isso que eu já disse para você, que nada aqui fazia condição ou menção ao nome do Senhor ser exaltado. Tanto que parte do texto que lemos, a Bíblia vai dizer que Daniel já estava falando com Belsazar nestes dias, né? Aqui foi o próprio Daniel que disse: e levantastes contra o Senhor do céu. Por quê? Vamos se dizer assim, irmãos. Nabucodonosor, ele até trouxe os utensílios, né? Ele até entrou dentro da cidade, mas ele tinha uma outra maneira de expressar a boa fama dele, né? De trazer a honra para ele, né? Simplesmente trouxe os utensílios como um troféu. Mas Belsazar não. Belsazar fez pior, trouxe para tomar vinho, né? A Bíblia descreve que, além disso, desse louvores aos deuses, né, estranhos. A Bíblia descreve Deus de ouro, de prata, de ferro, de bronze, de madeira, de pedra. A Bíblia faz questão de dizer, Daniel diz, são deuses que não veem, deuses que não ouvem. Ah, mas sabe, Belsazar, o Deus em cuja sua vida está, a mão desse Deus, na mão desse Deus está a sua vida, de quem a todos os caminhos pertencem, ele você não glorificou. Será que se
Belsazar tivesse glorificado a Deus no meio dessa bagunça toda aqui, Deus receberia? Não, irmãos. Daniel está dizendo aqui, peraí. Além de fazer o sacrilégio, você o que? Se levantou contra o Deus do céu. Você não somente não o glorificou, deixou ele de fora. Não foi esse o problema. O problema é que você se levantou contra ele, pegando as coisas sagradas, os utensílios sagrados, introduzindo dentro de orgias, cultos, né? Com orgias, em promiscuidade, né? Que tinha aí as suas sacerdotisas, né? Que traziam aí totalmente a profanação, né? Vamos dizer assim, a propagação da promiscuidade, né? Da leviandade. Nós temos, irmãos, aqui um texto rico. Se você tiver a oportunidade, leia o livro todo de Daniel, que você vai entender que no capítulo de número 6, ali, com certeza, no 5 ainda, Belsazar morre, né? E quem assume no capítulo de número 6 é Dário, o persa. Nós temos aqui um homem chamado Dário que assume, né? Por quê? Porque Deus lança uma profecia através da mão que escreve na parede. No capítulo de número 5 de Daniel, ele vai dizer que é por isso que Daniel é chamado. Porque no meio da festa, uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Urfazim ou Urpazim, né? E algumas traduções trazem só Parsim. Nós temos aqui um Deus trazendo para nós o entendimento de que quando algo sai do controle, não, porque nada sai do controle de Deus, mas quando algo sai da direção que Deus tinha determinado, Deus desce no céu, irmão. Sabe por quê? Desce do céu porque está infligindo, né, a santidade do Senhor, porque aqueles utensílios representavam a santidade de Deus também, porque era algo sagrado, algo separado ao Senhor. Então não poderia ser oferecido e nem poderia ser utilizado a qualquer tipo de cerimônia ou culto ou adoração a outro Deus. A Bíblia vai dizer que nestas cerimônias, os textos, né, históricos, né, a história vai dizer que nessas reuniões, nessas convenções, né, era muito difícil, não era costumeiro o rei aparecer, e quem dirá tomar vinho na presença de todos. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer no capítulo de número 5, verso de número 1, que além dele promover o banquete, ele bebeu vinho na presença dos 1000 que ele convidou. Por que faz questão de frisar que ele bebeu vinho? Porque não era costumeiro. Belsazar, ele fez tudo ao contrário, irmãos. Ele queria a honra e o glamour para ele, mas não da maneira que Nabucodonosor fez, porque Nabucodonosor fez de uma maneira, vamos dizer, correta, né? Estava dentro dos padrões, né? Ele guerreou dentro da cidade, conquistou a cidade, né, de Judá, trouxe os utensílios e trouxe como um troféu. Mas Belsazar não. Belsazar, ele era promíscuo. Belsazar, ele era um rei sensual. Belsazar não era um rei sábio. E com as suas tolices, né, com as suas atrocidades, ele conseguiu aqui trazer a ira do Senhor de uma maneira fatal sobre ele. Tanto que a escrita na parede, ela trazia palavras escritas, né, em persa, aí, né, palavras escritas, né, de uma maneira que trazia como peso, dinheiro, né, trazia como o plural de Pérez, né, trazia aí para nós sinônimo de medidas persas, né, que era peso, né, dinheiro, né, mas também se referiam às expressões numerar, pesar, cortar, dividir, né, e nós temos aqui, irmãos, que um bom entendedor babilônico, né, sabia que essas palavras expressavam as condições do império. Deus estava dizendo, pesado fostes na balança e achado em falta. Não tem mais jeito. Para você já deu, Belsazar. Não tem como mais a gente, Deus estender aí o teu reino, porque você passou dos limites. Não dá. Mene tekel parzim. Nós sabemos que Deus está dizendo, ei, pesado fostes e achado em falta. Ou seja, hoje o teu reino é cortado. Hoje o teu reino é tirado de você.
E a Bíblia vai dizer que Belsazar se ira? Não. A Bíblia vai dizer que Belsazar honra a Daniel, né, com tudo aquilo que ele disse que faria, né? Então Belsazar vestiu Daniel de púrpura e lhe mandou que ele colocasse uma cadeia de ouro no seu pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no seu reino também, assim como ele foi, né, na época de Nabucodonosor. Naquela mesma noite Belsazar morreu. O rei dos caldeus foi morto e Dário aí ocupou o reino, sendo da idade de 60 anos, a Bíblia diz. Então, irmãos, nós vemos aqui que há uma coisa muito complicada. Por quê? Porque Belsazar não precisava adorar a Deus. A falta da adoração de Belsazar não foi o que provocou a ira do Senhor. A irmã Paula, a Bíblia diz aqui, Daniel diz que, o Deus que conhece todos os caminhos em cuja vida de Belsazar estava, ele glorificou e adorou todos os deuses, mas a este Deus ele não glorificou. Mas aqui é somente um frisar. Ele não está dizendo isso. O começo do versículo de número 23, que diz o que o Senhor estava mesmo preocupado e o que estava acontecendo, que a ira do Senhor se levantou. E te levantastes contra o Senhor do céu. O problema foi ele provocar a ira do Senhor, mesmo conhecendo o que Deus tinha feito na vida de Nabucodonosor. Daniel, ele coloca um pouquinho mais acima, ele vai falar assim, você não sabe o que esse Deus fez na vida de Nabucodonosor quando ele se achou, né, tão grande, ele olhou para a Babilônia, não é esta grande Babilônia, qual fiz com as minhas mãos, ou seja, querendo adoração para si? Belsazar teve a oportunidade de se arrepender, sabe por quê? Porque naquele momento em que a mão escreveu na parede e Daniel fala, pode ser que se ele se arrependesse de todo o coração, Deus não daria, né, aquela execução. Apesar, irmãos, de que aqui era o cumprimento também da palavra do Senhor, que estava escrito no livro de Jeremias, né, e no livro de Isaías também, onde Deus traria com certeza, né, um rei reinaria, né, e este rei o reino da Babilônia seria dividido, né? A Bíblia vai dizer que né? Daniel também, ele tem uma visão da estátua, né? E nós sabemos que ali também é o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, que o reino da Babilônia seria dividido mesmo. Seria conhecido como um reino medo-persa, né? E Deus aí dividiria a Babilônia, né? Por quê? Porque também seria um dos juízos de Deus, porque a Babilônia entrou dentro da cidade de Jerusalém e levou o povo de Judá cativo. Apesar de também ser uma profecia lançada por Deus pela vida de Jeremias. Mas se o povo tivesse arrependido, Deus não usaria os babilônios. Então, irmãos, é algo um pouco complicado às vezes para nós entendermos, mas se a gente entender, começar a fazer a leitura bíblica, nós vamos entender o porquê Deus traz tanto juízo. Então, Daniel trouxe para Belsazar, você não sabe? Deus fez o teu pai, Nabucodonosor, andar com os animais da terra, fez crescer a unha, fez crescer pelo, o orvalho molhava, né, a sua pele, ou seu pelo no caso. E ele teve que reconhecer o Deus dos céus e disse que verdadeiramente somente o Deus Todo-Poderoso era o Deus dos céus. E nós sabemos, irmãos, que o Espírito de Deus, ele traz uma grandeza ao nosso coração, de que nós devemos saber que Deus sempre está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está 100% certo. Olha aí, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento. Aqui é Nabucodonosor falando no capítulo de número 4. E para a dignidade do meu reino tornou-se a mim a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselhos, os meus senhores, e fui restabelecida ao meu reino, ou seja, eu fui colocado de volta no trono, e a minha glória ainda foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus. Você viu que rei aqui está escrito com letra maiúscula, que indica a Deus. Olha aí, porque todas as suas obras são verdades. Nabucodonosor teve que ver que todas as obras de Deus eram verdades. E os seus caminhos, juízo. E pode humilhar os que andam na soberba. O que Deus estava fazendo com Belsazar nesse dia era humilhando, porque Belsazar estava na soberba. Irmã Paula, qual é a aplicação dessa palavra? A aplicação dessa palavra, irmãos, é que as informações apenas não bastam para um coração arrogante e determinado a fazer a sua própria vontade, a revelia, dando voz ao seu próprio espírito, à sua própria consciência. É necessário humildade, entrega diária, para que Deus possa operar salvação em nós. Qual que é a aplicação? A aplicação é um coração soberbo, um coração que só faz aquilo que deseja. Irmã Paula, isso
isso não é para crente, é para crente. A Bíblia vai dizer que Belsazar sabia. Daniel disse: ei, Belsazar, você sabe o que esse Deus já fez. O seu pai Nabucodonosor reconheceu que Deus é o verdadeiro rei sobre tudo, cujo tudo está na mão e no controle desse Deus. Ele fala aqui, ó, cujo tudo está nas mãos desse Deus, não tem como. E quando eu reconheci, eu fui restabelecido no reino e a minha glória foi aumentada. Deus, Belsazar, não quer o seu trono terreno, Belsazar. Deus, ou Nabucodonosor também, não quer o seu trono terreno. É Deus dizendo que ele não quer o seu lugar de glória. O seu lugar de glória, irmão, está determinado, estabelecido por Deus, desde que você e eu estejamos com o coração totalmente voltado a Ele. Que se nós permitirmos que a soberba humana entre no nosso coração, irmã Paulo está falando para crente, se a soberba entrar no seu coração achando que quem faz é você, quem prega é você, quem louva é você, quem age é você, quem ora e o povo é curado é você, é a mesma coisa que estava acontecendo aqui com Belsazar e Nabucodonosor. Belsazar fez sacrilégio com as coisas sagradas, você e eu também, por muitas vezes, separamos as coisas a Deus, consagramos ao Senhor, e nós aí infligimos a sua lei, trazendo as coisas santas e sagradas em sacrilégio ao Senhor. Como, irmã Paula? Vamos utilizar uma coisa simples e fácil. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Oi, irmãos, se a preocupação de Deus com os utensílios, não era porque era de ouro, mas era porque era sagrado, já era grande, quem dirá com o templo? Se a preocupação com os utensílios do templo já era grande, quem dirá com o templo todo? Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então a preocupação de Deus é como nós utilizamos, né? Como esse corpo, com o que nós fazemos com esse corpo, né? Quais são as marcas que nós trazemos nele? O que nós onde nós utilizamos esse corpo? É para a glória de Deus? É para a salvação de pessoas? É para a grandeza do nome dele? É para que o nome dele seja exaltado? Ou nós estamos cometendo sacrilégio com as coisas santas do Senhor, usando este templo, esta coisa sagrada, separada para Deus, de maneira incorreta? Ou vamos trazer também o nosso coração como um dos utensílios de ouro? Vamos dizer assim, vamos dizer que nós somos o templo e o coração nosso também, mente também, boca, também são um dos utensílios deste templo, porque o que compõe o templo, né, são os utensílios de dentro do templo. Então o que compõe o corpo, que é o templo do Espírito Santo, também são os utensílios, as coisas que contêm esse corpo. Então vamos dizer que o coração, um dos utensílios deste templo, que são separados ao Senhor, está cheio de soberba, cheio de maledicência, cheio de sensualidade, que era um dos erros de Belsazar, que tinha aí o seu coração pendendo, né, para sensualidade, promiscuidade, tudo aquilo que não prestava. Vamos dizer que se esse coração aí procede de coisas que não condizem com a palavra do Senhor, irmãos, Deus está dizendo: ei, mene, tekel, urfazinho, pesado foste e achado em falta. Ei, vai ser dividido o teu reino. Ou seja, eu vou te colocar numa posição para você se humilhar diante da minha mão. Agora, se não acontecer, na volta do meu filho Jesus Cristo, ei, não tem mais jeito. Perdeu salvação, perdeu o céu, perdeu a presença de Deus. Irmãos, é Deus trazendo de uma maneira tão clara para nós que o conhecimento... Vamos saber, Belsazar tinha conhecimento das coisas que Deus havia feito. Mas nós temos conhecimento da palavra de Deus. Ei, eu acho que é Mateus 13, a Bíblia vai trazer a parábola do semeador, que vai dizer assim: a vocês é vos dado conhecer os mistérios do reino. Este conhecimento dos mistérios do reino traz para você conhecimento da palavra, conhecimento das coisas de Deus. Então, eu tenho aqui, diante desta passagem de Daniel, capítulo de número 5, que conhecimento da palavra não quer dizer nada se eu tenho um coração endurecido, uma consciência endurecida, irmão. Ei, vai restar apenas o que? Suicídio espiritual. O conhecimento, a letra, ela vai matar você, mas quem vai te vivificar é o Espírito. Ei, que Espírito? O Espírito Santo, que vai fazer você entender que a soberba e o teu coração altivo não vai te levar a lugar nenhum. É esse o problema do povo de Deus, é esse o problema da igreja hoje. A igreja acha que só porque conhece pode julgar o outro, só porque conhece pode matar o outro, só porque conhece pode condenar o outro. Não, não é você que é juizão, não é você que é advogado, não. Ei, o juiz e o advogado é Jesus. Por enquanto ele é advogado, ainda vai vir como juiz. Então nós temos aí, para fazer essas partes de convencer as pessoas, o Espírito Santo. Eu não preciso convencer ninguém de nada, eu preciso falar da palavra de Deus e orar por eles. Mas
Esse é o problema da igreja. A soberba entra no coração achando que é muita coisa. Você não é nada, eu não sou nada. A Bíblia diz que nós somos o pó da terra, o bichinho de Jacó. E aqui, na passagem de Belsazar, capítulo de número 5 de Daniel, nós temos a correta consciência de que o conhecimento das coisas não nos levam a lugar nenhum, desde que nós tenhamos um coração, irmãos, aberto, um coração que adora a Deus, um coração que tenha consciência de que Deus é Deus e o resto é balela, ou seja, o resto é balela. Nós somos o que estamos abaixo da linha do conhecimento ou da adoração, né, a Deus. Nós temos aí o entendimento de que nada pode fugir das mãos do Senhor. Ei, esse capítulo traz para nós uma grande festa que estava acontecendo na Babilônia, onde Belsazar reinava, né, como príncipe da Babilônia, enquanto seu pai Nabonido não estava em exercício. A Bíblia vai dizer que esta rainha, né, que fala para ele, ei, há um Daniel, que na época de seu pai, Nabucodonosor, ele foi reconhecido, né, como um dos homens em que tinha um espírito excelente, e quando ele chega na frente de Belsazar, o que Belsazar diz? És tu aquele Daniel? Que Daniel? Ei, aquele Daniel, o servo do Deus Altíssimo? É assim que as pessoas têm que te conhecer. Ei, quem és tu? És tu aquela Paula? És tu ainda aquele ou aquela? Sabe o que Deus está falando aqui? Não se curve diante de estátua de ouro, não se curve diante de nada, tenha um coração totalmente firmado pelas coisas do Senhor. É Deus fazendo para você, trazendo para você de que conhecimento sem coração quebrantado vai trazer para você suicídio espiritual. A letra vai te matar, você vai morrer espiritualmente e não vai nem saber por que morreu. Automaticamente, com o passar do tempo, tudo que você conhece vai ser voltado contra você. Sabe por quê? Porque aí a tua mente vai começar a questionar as coisas de Deus. A tua mente vai começar a entrar em confusão, em parafuso com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque aí já não vai ser mais o espírito da palavra que está em você. Vai ser somente a letra, que não traz nada para você. Mas o espírito da palavra, que é o Espírito Santo, que é Jesus em verbo, o Jesus em verbo dentro de você vai trazer salvação para você. Tenha um coração aberto, ouça a voz do Espírito Santo. Não faça como Belsazar, que quando viu a escrita na parede somente temeu e não se arrependeu. Mas, irmãos, tenha um coração arrependido na presença do Senhor. E aí foi o que aconteceu com Belsazar, o afastamento total de Deus. Já não era um servo, né? Mas, irmão, vamos trazer para nós aqui. Nós somos servos de Deus. E esse coração maltivo, esse coração endurecido, cheio de conhecimento, mas endurecido, vai trazer para você o afastamento de Deus. Assim como Belsazar teve a oportunidade naquele dia, você tem a oportunidade hoje de reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Quebrante o teu coração. Faça como Davi, né, no Salmo 51. Coloque em mim, ó Deus, um espírito reto e renova em mim um espírito inabalável, né? Coloque em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sabe o que ele está dizendo? Ei, irmão, ei, Deus, eu preciso de um coração reto. Sabe o quê? Disponível a obedecer. Um coração obediente. Mesmo que eu conheça ao Senhor, a sua palavra, eu preciso ter um coração obediente ao Senhor, disposto a obedecer ao Senhor. Fica essa palavra no seu coração, que o Espírito de Deus te guarde e esteja com você em todo tempo. Amém?